através dos louvores, através da ministração dos irmãos, das oportunidades. E eu estava observando ali no fundo ali, coisa linda que Jesus está fazendo, né? Porque pouco tempo atrás a gente perguntava quem queria oportunidade, todo mundo acanhado, ninguém queria oportunidade, né? Aleluia, né? E isso é maravilha de Deus. Todo mundo já dando seu nome ali, eu quero uma oportunidade. Isso é muito, muito bonito mesmo. Eu me alegro muito de ver isso aí, porque eu sei que Deus usou cada vaso hoje aqui, cada irmão, cada irmã que recebeu a oportunidade para estar hoje aqui falando. Eu tenho certeza que da boca desse irmão edificou muitas vidas aqui hoje. Aleluia. Inclusive a minha vida foi uma delas. Isso é muito bom, muito importante. A Bíblia diz que tem um versículo aqui que diz: abra bem a tua boca e eu te encherei, né? Jesus Cristo, ele disse que ele tinha um alimento, e não era um alimento para o corpo físico, era um alimento espiritual. E o alimento que Jesus Cristo tinha consistia em fazer a obra de Deus. E os seus discípulos ficavam: mas ele disse que não tem fome, porventura ele já comeu, a gente nem viu? E ele disse para os discípulos: não, meu alimento consiste em fazer a obra de Deus. E todos nós, quando aqui fazemos a obra de Deus, nos posicionamos diante de Deus para fazer a obra, nós somos alimentados por aquilo que o Senhor nos dá, e a gente também compartilha com a igreja. É o maná, meus irmãos. É o maná que Deus dá para a gente e a gente compartilha com os irmãos, amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Levíticos, capítulo 6 e versículo 8. Eu vou ser breve, tá? Não vou tomar muito tempo. Eu geralmente levo meia hora para ministrar, mas eu acredito que Deus já falou muito aqui e vai falar mais um pouquinho ainda, e logo nós vamos estar retornando para os nossos lares, amém? Glória a Deus. Aleluia. Levíticos capítulo 6. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler capítulo 6 e versículo 8. A lei do holocausto diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levantará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Aleluia. Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai querido, amado, te dou graças, Senhor, por mais esta oportunidade na tua casa, por ser ministro, teu servo, Senhor, incumbido da mensagem nesta noite, Senhor. Eu peço a ti, meu Deus, que não sejam minhas palavras, Senhor, o meu intelecto, Pai, mas o teu Espírito Santo agindo nesse momento na minha vida, me dando entendimento, trazendo revelação da tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja para edificar vidas aqui. O meu intuito, Senhor, não é fazer ninguém pular, meu Deus. O meu intuito é que com que esta palavra venha entrar em cada coração e venha permanecer e venha dar fruto, Senhor. Eu peço a ti em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, mas se tenha liberdade, Senhor, o teu Espírito Santo de agir em cada vida e em cada coração, Senhor, porque nós estamos, Pai, diante de ti, nós queremos nos alegrar na tua presença, e o teu Espírito tenha liberdade, Senhor, nesse momento. Senhor, nós podemos sim, Senhor, falar em línguas estranhas, tudo pelo teu Espírito Santo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te agradeço. E desde já, Senhor, repreenda também toda seta, todo mal, toda influência do inimigo para tentar impedir, Senhor, nesta noite a ministração da tua palavra, Senhor, e tentar, Senhor, impedir com que a gente venha entender e compreender. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos,
eu estive meditando nessa palavra esta manhã. Eu estava, na verdade, com duas palavras na minha mente: a família de Jesus, e aqui eu fiquei, meu Deus, o que eu prego? E agora, né? Aí eu estava meio cansado essa tarde, né? Eu li um pouco a palavra, depois eu adormeci com gripe, né? Esse tempo aí faz mal pra gente, né? Aí depois eu levantei, li mais a Bíblia de novo, aleluia. E aí o Senhor falou comigo acerca dessa passagem, amém? Aleluia. E aqui a palavra do Senhor, ela está falando sobre o sacerdote, sobre o ministério sacerdotal, sobre o ministério dos seus servos, porque aqui está falando acerca da lei, aleluia. Nós não vivemos mais debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo da lei, não vivemos mais a antiga aliança, nós vivemos a nova aliança, mas a palavra do Senhor continua falando aos nossos corações. Meus irmãos, está escrito nessa palavra aqui que só aqui a antiga aliança era somente sombra daquilo que havia de vir. A palavra do Senhor continua falando de maneira que essa palavra aqui ela é transportada para a nova aliança, para o Novo Testamento. Nós não precisamos mais sacrificar animais, não fazer mais nada disso, pegar roupa sacerdotal e colocar no nosso corpo, mas num sentido espiritual essa palavra ela continua falando aos nossos corações, que nós devemos seguir com o nosso ofício de sacerdote. Antigamente o sacerdócio ele era escolhido a dedo, não era qualquer pessoa que podia ser sacerdote, não. Mas hoje, meus irmãos, mediante a morte do Senhor Jesus Cristo, mediante a nova aliança, a Bíblia diz aqui que nós somos feitos reis e sacerdotes. Todos aqueles quanto já entregaram a sua vida para Cristo Jesus, Deus faz dele rei e sacerdote. Amém? Nós, irmãos, as irmãs, as mulheres, os homens, todos nós somos sacerdotes do Senhor. Somos reis porque nós vamos reinar com Cristo. E somos sacerdotes, iremos servir no templo do Senhor. Então, já começa essa palavra aqui na terra aos nossos corações, como o ofício de um sacerdote, o ofício sacerdotal no sentido espiritual, de como nós devemos ser, de como nós devemos nos comportar, agir diante de Deus, agir na casa de Deus, agir no templo, e a nossa vida espiritual aí fora também. Aleluia. Aqui está falando que o sacerdote, quando ele ia se preparar para oferecer o sacrifício, ele tinha primeiramente trocar de veste. A hora que ele fosse se apresentar, ele colocava uma roupagem nova. Era como se fosse uma túnica, chamada estola. Era uma roupa que ele colocava, era uma roupa sacerdotal, a qual o Senhor havia ordenado que fizesse, e assim eles tinham que colocar para poder se apresentar diante de Deus, para então poder oferecer o holocausto, oferecer o sacrifício. E não é diferente nos dias de hoje na nossa vida, quando nós nos colocamos diante de Deus, porque nós somos sacerdotes. Nós temos que também colocar essa roupagem, meus irmãos. E o tempo todo, e o interessante é que aqui ele tinha um ofício dele, o sacerdote trabalhava bastante. Só que na nossa vida, meus irmãos, não é somente quando a gente vem na igreja que a gente tem que colocar essa roupa, essa roupagem, essa túnica sacerdotal. Porque nós somos de Cristo, nós já somos sacerdotes, e a qualquer momento nós temos que oferecer o sacrifício a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós também oferecemos o nosso sacrifício a Deus. E como? No livro de Romanos, capítulo 12, está escrito que nós devemos oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos aí cansados, né? No dia a dia, falando, meu Deus, hoje tem culto. Mas o culto para nós é prazeroso. Existem pessoas que não têm prazer de cultuar Deus. Às vezes ele está lá, está cansado e fala, mas vou na igreja fazer o que mesmo? Não tem prazer. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma pessoa que tem o prazer de estar na presença do Senhor. Tem o prazer de buscar a Deus, estar na casa de Deus. Mas de repente ela trabalhou a tarde inteira lá, chegou cansada lá e falou, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Eu estou tão cansado, está quase dormindo, quase abrindo a boca. Mas essa pessoa, ela se dispõe, ela se levanta. Ela toma um banho, ela coloca essa roupa, ela vem para a igreja. E quando ela vem, ela cultua a Deus. Isso é um sacrifício. Por quê? Ela poderia estar na casa dela,
cansado, mas não. Ela ofereceu a Deus nesse momento o seu culto racional. Ela se dispôs, mesmo o corpo cansado, físico cansado, ela se dispôs a entrar na presença do Senhor, e ir na casa do Senhor, e para ali adorar. Meus irmãos, isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As orações, quando nós nos colocamos diante de Deus, muitas das vezes as pessoas convidam você, precisa fazer uma oração, às vezes até mesmo na madrugada. Isso acontece muito com o pastor, né? Aconteceu algo aqui, já aconteceu comigo uma vez também. Ligaram na madrugada para mim, acho que era umas 2h30, 3 horas, não me recordo. Irmão, pelo amor de Deus, me socorre, o que está acontecendo? Aqui minha casa aqui está estourando tudo aqui, eu não sei, as criançadas chorando. Eu saí da minha casa, levantei de madrugada, fui lá ver, deram um boneco lá, o boneco foi feito macumba, a criança não dormia, estava perturbada, começava a olhar para as paredes e via as coisas. Então, e a gente tinha que orar, e oramos, não estava só eu, cheguei lá, tinha mais 2 irmãos, mais um irmão, mais uma irmã, e nós oramos, e graças a Deus deu tudo certo. O espírito maligno foi embora, eles dormiram bem, o problema foi embora, enfim. É um sacrifício quando você se dispõe em servir a Deus, em fazer algo para Deus. Isso é sacrifício. Sacrifício, meus irmãos, é aquilo que você sabe que você muitas das vezes pode oferecer para Deus, mas você não quer, porque a vontade da sua carne, o desejo da sua carne não é fazer aquilo, mas você passa por cima daquilo e você então oferece um sacrifício a Deus. É o jejum. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então são coisas espirituais, porque as coisas carnais não se agradam das coisas. As coisas carnais e espirituais, a Bíblia diz que eles militam, que eles guerreiam entre si. É assim, a nossa carne guerreia contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Para nós não fazemos aquilo que é para nós fazermos para Deus. E a carne não quer que nós fazemos nada para Deus, quer que a gente fique ali, paralisado, só fazendo a vontade das coisas do mundo. Então, meus irmãos, quando a gente vence o nosso eu, quando a gente vence a nossa carne e a gente passa a praticar as coisas espirituais, isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então são sacrifícios que nós oferecemos para Deus. Nos dias de hoje funciona assim. Sacrifício, existe sacrifício de louvor e nós adoramos a Deus. Enfim, há muitos sacrifícios que nós podemos oferecer a Deus, e isso cheira suave nas narinas de Deus, porque nós somos sacerdotes do Senhor. Nós não podemos deixar de oferecer sacrifícios a Deus, porque nós fomos chamados com o ministério sacerdotal. No mundo espiritual, nós temos que oferecer em prol de outras pessoas, porque quando nós fazemos a obra de Deus é para abençoar outra vida, uma pessoa que está precisando, necessitando de algo, e nós estamos ali para estender as mãos, né, e abençoar aquela vida por intermédio de oração, palavra, ministrar a palavra. Isso, meus irmãos, é quando nós nos colocamos diante da presença de Deus e oferecemos os nossos sacrifícios a Deus. E aqui a palavra do Senhor diz que o sacerdote ele colocava essa roupa, esse vestimento, aí então ele ia oferecer o sacrifício a Deus. E a Bíblia diz aqui que o altar, a chama não podia se apagar de forma alguma. Não podia. Deus deu uma ordenança. Ali o altar, ele não pode se apagar. Era ofício do sacerdote pegar lenha e alimentar aquele fogo, alimentar aquela chama, todos os dias. Porque ali o sacrifício, ele queimava a noite inteira. Só depois que ele queimasse tudo que podia levantar a cinza e ir para um lugar limpo e lançar fora aquela cinza, daquele sacrifício. E assim também é as nossas vidas, na presença do Senhor. Nós colocamos essa roupagem, meus irmãos, e essa roupagem de sacerdote, a gente não pode colocar ele só a hora que a gente quer, não. Eu ponho e tiro, não. A gente tem que colocar e permanecer com ela, com essa roupagem aí. E quanto ao altar, ele tem que estar ardendo o tempo todo. O tempo todo o nosso altar espiritual, ele tem que estar ardendo, para nós podermos oferecer o nosso sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Porque se não tiver fogo no altar, meus irmãos, também não tem como a gente oferecer sacrifício, não vai queimar, Deus não vai receber. É necessário dentro de nós ter brasas,
brasas vivas. É necessário dentro de nós o Espírito Santo estar ardendo nos nossos corações. A chama de Deus está sempre, o tempo todo, ardendo em nossos corações, porque então nós conseguimos oferecer os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios a Deus. Porque se não queima, meus irmãos, se não tem fogo na nossa vida, a gente se esfria, apaga o fogo do altar, não tem sacrifício nenhum, não tem mais sacrifício. A gente vai permanecer nas coisas terrenas, praticando somente as coisas terrenas, aquilo que é da vontade da carne, e deixa as coisas de Deus de lado, deixa o reino de Deus de lado, deixa a obra de Deus de lado. E não é isso que Deus quer de nós. Deus nos chamou como sacerdotes. É obrigação nossa não deixar a chama do nosso altar se apagar. É obrigação nossa manter essa chama acesa o tempo todo. Ah, mas está se apagando? Então vai buscar lenha. Vai buscar lenha, vai alimentar o altar, para o altar pegar fogo, porque ele não pode se apagar. É ordenança de Deus. Não pode. Se ele se apaga, não tem sacrifício, só tem coisa errada. A gente já começa a dar por caminho errado, já começa a fazer o que não é espiritual, o que é carnal, o que não vai agradar a Deus, já não tem mais sacrifício. O sacerdote já se corrompeu. E como que nós buscamos essa lenha? Essa lenha nós buscamos, irmão, é de Deus, é mergulhando mesmo, é na oração, é no jejum, é lendo Bíblia, é mergulhando nas coisas de Deus, se interessando pelas coisas de Deus, indo à casa do Senhor, indo, buscando incessantemente. Meu Deus, hoje eu vou ficar. Não fica em casa não. Se dá para você ir para a igreja, vai para a igreja. Eu não quero ler a Bíblia não. Se está dando para você ler a Bíblia, lê a Bíblia, se esforça, lê a Bíblia, vai buscando, vai buscando, vai buscando. A hora que você vê, meus irmãos, você já está cheio ali, está ardendo, o fogo do Espírito Santo de Deus está ardendo no seu coração. Porque se a gente, meus irmãos, não medita, se a gente não se entrega a Deus, a gente não procura mergulhar no rio do Senhor, não entra de cabeça assim nas coisas espirituais, o que acontece? A gente vai se esfriando, dia após dia. Eu lembro disso porque, meus irmãos, eu era de uma denominação onde tem culto todos os dias. E todos os dias eu estava na igreja. Era uma igreja de muita oração. Do início ali era meia hora de início de oração. E a gente fazia umas escalas assim, que ia revezando. E, mas eu não sei orar muito. Mas você vai orar. Ficava assim. Muitas vezes não tinha nem o que falar. Falava glória a Deus, glória a Deus, glória a glória. E vinha a oração, e orava, daqui a pouco. E vinha glória de novo. E tinha que orar. Meia hora de oração no altar, né? Depois, todo dia tinha culto, todo dia a gente orava, todo dia a gente tinha saudação. Meus irmãos, aquilo era muito bom. Aí de repente eu saí daquela igreja, saí daquele ministério. Aconteceu algumas coisas, eu saí. E aí eu comecei a ter culto 2 vezes por semana só. Meus irmãos, eu chorava. Eu chorava, porque eu não sabia que era tão difícil assim. Eu estava acostumado a cultuar todos os dias. Eu falava em línguas todos os dias. Eu tinha visão quase todos os dias. Era coisa linda, maravilhosa. Às vezes eu estava tomando banho e falava em línguas. Saía na rua e falava em línguas. E aquela coisa toda assim, né? A gente ficava, né? Meu Deus, né? Parecia que você sentia Jesus está comigo e para todos os momentos. Eu entrava em qualquer lugar assim e sabe... Mesmo não estava nem aí. Eu evangelizava pessoas espíritas, entrava na casa da minha tia, já falava, olha essa imagem aqui. Eu não tinha muita sabedoria, mas eu falava de tudo. Mas, meus irmãos, depois que eu parei de cultuar todos os dias, passei a cultuar 2 vezes por semana, eu chorava, porque a minha vida espiritual, eu comecei a sentir que eu estava me esfriando, até o ponto de começar a chorar. Parecia que ia me dar até depressão, porque eu cultuava ali todos os dias da semana. Era 7 dias ali na semana. Depois eu passei a cultuar só 2 vezes. Eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não foi fácil. Não foi fácil. E eu vou falar para você, não é fácil nos dias de hoje a gente ter poucos cultos por semana. Não é, porque o cristão, se ele pudesse, ele mergulhava todos os dias. Mas também naquela época a gente é solteiro, né? A gente é solteiro, não tem família. Eu era desempregado também, não me preocupava com muita coisa. Era monte de noite, era vigília, era um monte de coisa. Você buscava, né?
eu não era casado, não tinha minha família, era só a mãe, vivia na casa da mãe, né? Então a gente fazia muito disso. Mas chega também um tempo que a gente tem que ter maturidade espiritual, né? É o momento que Deus começa a forjar o seu ministério, o seu caráter, tudo aquilo lá, as coisas começam a mudar. A gente precisa entender e compreender isso daí também. Foi quando eu comecei a edificar minha casa na rocha também, e aí Deus vai dando graça e a gente vai vencendo e vai vencendo. Meus irmãos, mas é um exemplo de como que é a nossa vida. Eu sofri, cultuava direto, passei cultuar 2 vezes por semana naquela época, eu sofria muito. Hoje eu já me acostumei com isso. Mas coisa boa é quando a gente está na presença do Senhor. Eu não estou na igreja, mas eu estou em casa orando. Eu não estou fazendo, mas eu estou buscando, eu estou lendo. Alguma coisa eu estou fazendo. Eu não estou parado. Porque se a gente para, a gente se esfria, meus irmãos. Pessoa que fica parada se esfria facilmente. Agora, quando a gente busca o Senhor, você vai se enchendo cada vez mais. O seu altar, ele vai fumegar cada vez mais. E você vai oferecendo os seus sacrifícios a Deus, os seus holocaustos, Deus vai recebendo. Então, meus irmãos, que essa palavra, ela venha entrar em cada coração, meus irmãos, para a gente não cessar de buscar a Deus. É uma ordenança do Senhor para as nossas vidas. Alimentar a chama do altar. Alimentar a chama do altar. Porque se você não alimentar, você vai se enfraquecer, vai apagar a chama, você não vai querer fazer mais nada para Jesus, vai querer parar de ir para a igreja, já vai pensar mal a respeito do irmão, já vai falar mal do irmão, e já acontece tudo aquilo que não é para acontecer dentro de uma igreja. Pronto, acabou o seu ministério, acabou tudo. Muitas pessoas nos dias de hoje já se desviaram dos caminhos do Senhor. Começou bem, mas pararam de alimentar a chama do altar. Hoje já não estão mais aqui, está na biqueira. Alguns já morreram, voltaram para o mundão, voltaram para o mundo da criminalidade, voltaram para o mundo dos vícios, das drogas. Estão lá, está quase morrendo, só está pele e osso. AIDS e todas essas coisas aí que o mundo oferece, que o diabo oferece. Por quê? Por falta de alimentar a chama no altar. Quando nós nos convertemos, quando nós entramos na presença do Senhor, nós temos que entender isso, que nós precisamos alimentar essa chama. Não é Deus que vai, não, pode deixar que eu derramo fogo ali. Não é assim. Nós temos que buscar. Deus derrama fogo, Deus derrama poder, enche a gente do seu poder, renova nossas vidas. Glória a Deus, renova. Meus irmãos, mas se nós não dermos continuidade a isso, o que vai ser de nós? O crente só sofre, só dá cabeçada. Então que nós venhamos nesta noite meditar mais nesta palavra, meditar mais nas nossas vidas. O que nós estamos fazendo das nossas vidas nos dias de hoje, que são dias difíceis de se viver, dias trabalhosos. Vamos alimentar a chama do nosso altar para nós oferecermos os nossos sacrifícios a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu fico por aqui, meus irmãos, as horas já estão avançadas, mas a mensagem é essa. Não tem muita coisa para mim falar. A mensagem é essa. O foco principal é esse. Deus não vai receber sacrifício de ninguém se não tiver fogo no altar. E nós temos o dever de alimentar essa chama. Amém? Então, meus irmãos, se coloca de pé nesse instante. Vamos fazer uma oração nesse momento. Aleluia. Eu quero aqui convidar também o pastor Daniel. Amém? Como a Juliana falou, para fazer